Nesse experimento nós vamos estudar as curvas equipotenciais. Então esse experimento é basicamente um tanque de água, onde tem dois eletrodos, um eletrodo plano e um eletrodo circular, alimentados por uma fonte aí de 12,6 volts. Então reparem aqui no voltímetro que quando eu meço o potencial próximo desse eletrodo, ele atinge o valor de 12,6, 12, próximo da fonte. E conforme eu vou caminhando por esse fluido, aqui água, repare que o potencial vai decrescendo até chegar aqui em 0 volts. Então existem regiões aqui, por exemplo, no centro, que eu tenho um potencial de aí em torno de 6 volts. Mas não é apenas um ponto, são vários pontos que eu posso buscar e encontrar uma linha com potenciais em torno de 6 volts. Se eu ligar todos esses pontos de 6 volts, eu tenho uma curva equipotencial. Todos os pontos estão ao mesmo potencial. Então eu teria desde potenciais da ordem aí de 12 volts até potenciais de 0 volt nessa variação contínua que eu tenho dentro aqui do fluido. Bom, o que usaremos nesse experimento? Então, 2 folhas de papel milimetrado, uma fonte em torno aí de 10, 12 volts, um voltímetro, um tanque que nós vamos poder colocar água e 2 eletrodos, um eletrodo plano e um outro eletrodo circular. A primeira coisa a fazer é preparar as 2 folhas de papel milimetrado com as mesmas marcações onde vão ficar o eletrodo plano e o eletrodo circular. Então esse papel vai ficar embaixo daquele tanque com água que conterá esse eletrodo plano e esse eletrodo circular. Então quando formos determinar um determinado ponto com um potencial, essa informação, essa posição pode ser transferida para esse outro papel. Então a ideia vai ser procurar aqui dentro da água os pontos que pertencem a uma equipotencial e transferir essa informação para essa outra folha que está aqui fora. No final do experimento nós vamos ter esse mapa de curvas equipotenciais. Para montarmos o experimento, então devemos colocar essa cuba de vidro em cima de um dos papéis milimetrados e posicionar o eletrodo naquela marcação feita anteriormente, o eletrodo plano, o eletrodo circular. Vamos precisar de uma fonte e do voltímetro. Então, qual que é a ideia? É ligar o potencial positivo da fonte nesse eletrodo e o outro potencial negativo nesse eletrodo plano. O voltímetro nós vamos colocar da saída comum ligada direto nesse eletrodo e o outro terminal vai ficar solto para que nós possamos buscar as equipotenciais. Bom, preparado tudo, basta colocar um pouco de água, o suficiente para gerar encher o tanque com uma camada fina de água. Vamos fazer as ligações então. Eu vou ligar aqui o negativo da fonte até o eletrodo plano, que eu vou puxar aqui só para ficar visível. E vou ligar também o comum aqui do nosso voltímetro, também aqui junto com o eletrodo plano. E vou voltá-lo para a posição do experimento. Eu vou ligar o eletrodo curvo ao terminal positivo da fonte. E vou ligar a ponteira aqui para medir tensão e deixar nesse terminal solto.
Então, quando eu ligar a fonte, nós vamos observar que aqui tem cerca de 12,6, 12,7 volts. E esse aqui está no potencial 0. Quando eu faço essa ponteira caminhar do terminal de maior potencial para o de menor potencial, observe o voltímetro. Ele vai diminuindo do valor maior até o valor menor. Então, o que nós temos que fazer? Vamos buscar, por exemplo, uma equipotencial de 6 volts. Então, um ponto dela está, por exemplo, aqui, em torno dos 6 volts. Deve haver um outro ponto dessa equipotencial que é por aqui. Outro ponto que é por aqui. Outro ponto que é por aqui. Então, se nós ligarmos todos os pontos que têm o potencial, nesse exemplo 6 volts, nós vamos traçar a linha equipotencial correspondente a 6 volts. Eu poderia ter 6, 7, 8, 9, 10 ou 5, 4, 3, 2, 1 volts. Lembra, quando nós determinarmos um ponto aqui dentro da água, podemos transferir a informação para o outro papel milimetrado que tem o mesmo sistema de escala. Tá? Alguns detalhes interessantes. Aqui eu coloquei um durex para evitar que esse eletrodo mova por algum acidente. E sempre é bom usar essa pinça, essa ponta sempre na vertical e não inclinada. Porque se você reparar o voltímetro, ela pode variar se você simplesmente inclina a ponteira. Então, sempre trabalhar na vertical. Bom, terminado o experimento, vamos obter um mapa de equipotenciais como esse aqui, onde eu coloco alguns valores aqui arbitrários. Então, por exemplo, essa é uma equipotencial para 10 volts, 8 volts, 6, 4,5 volts. Então repara que quando a equipotencial ela é muito curva, eu preciso de muitos pontos para poder determinar bem essa curva. Ao contrário, quando ela é muito reta, basta poucos pontos, você já consegue preencher a linha entre os pontos. Então repara que você precisa ter o número de pontos suficiente para poder observar essas curvas. Há uma simetria, quanto mais próximo desse eletrodo, mais circular são as curvas, quanto mais próximo desse, mais planas são as curvas. Mas eu tenho efeitos de bordas aqui, então essa curvatura é intensa porque eu tenho uma borda, o eletrodo termina aqui. Uma questão importante que eu deixo para vocês é qual é o potencial dentro do eletrodo circular. Então seria interessante no experimento vocês medirem aqui dentro qual que é o potencial. Deixo aí o desafio para vocês.